E o primeiro livro que eu gostaria de trazer aqui no canal para a gente poder comentar e poder compartilhar o conhecimento é esse daqui. Deixa eu ver se a câmera pega bem. A Coragem de Não Agradar. Esse livro me fez questionar muito do que significa viver de acordo com aquilo que acreditamos e não apenas com o que esperam da gente. Esse livro ele é um diálogo entre um jovem que tem uma certa insatisfação com a vida, que acha que o mundo ele é cheio de contradições e que de certa forma ele não acredita na felicidade do homem. E no outro lado tem um filósofo, que ele vai tentar exatamente mostrar o contrário para esse jovem. Ele vai apresentar teorias, né, da forma como ele acredita, para tentar mostrar para o jovem que o que ele pensa não é exatamente isso. Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre a introdução do livro, que é esse primeiro encontro entre o jovem e o filósofo, que já gera, né, uma certa conversa. Eu não vou ler a introdução na íntegra, né, nem os capítulos que a gente vai estar trazendo aqui totalmente, porque pode ficar um vídeo muito longo e esse não é o meu objetivo, né? Eu quero trazer o ponto central no vídeo, né, que a gente possa conversar a respeito desse ponto, ler as ideias do jovem, ler o ponto de vista do filósofo, né, e tentar entender ambos os lados e também dar a nossa opinião, nosso comentário, né, em qual nós acreditamos. Então, nessa introdução, eu vou fazer um resumo tanto das falas do jovem quanto das falas do filósofo, para poder ficar um vídeo mais dinâmico e melhor para a gente poder estar discutindo e estar compartilhando. Então, o jovem ele começa com um certo ceticismo inicial. O jovem havia ouvido falar sobre o filósofo, sobre as ideias que ele tinha, mas ele acredita que essa visão do filósofo, de que o mundo é simples, de que todo mundo pode ser feliz, é uma ideia ingênua e absurda. Então ele decide visitar o filósofo para fazer esses questionamentos e testar essas ideias do filósofo de dizer que todo mundo pode encontrar a felicidade. Então o jovem ele começa fazendo uma comparação com as crianças. Ele afirma que apenas as crianças podem ter essa visão do mundo, que podem achar que o mundo é um lugar simples, é um lugar alegre, porque elas vivem protegidas, né, pelos pais, elas não têm responsabilidades, elas não precisam trabalhar, não precisam pagar contas, não precisam lidar com os problemas reais do mundo. E que, de certa forma, elas veem o mundo assim de uma forma romântica, uma forma inocente, que não tem nada de ruim. Só que acontece a transição para a vida adulta. Aí a criança ela cresce e ela começa a descobrir as reais dificuldades da vida. Ela começa a lidar com responsabilidades, com problemas de relacionamento, com os problemas sociais, e aquela visão ingênua e inocente, ela começa a ser substituída por uma visão realista de como é a vida. E aí vem a conscientização social. E aí o jovem ele cita, né, que ao ter esse amadurecimento na vida, a pessoa começa a se deparar com os problemas sérios, problemas de desigualdades sociais, de discriminação, de guerra, de fome, de miséria, todas essas coisas ruins. E, segundo o jovem, não tem como ignorar essas realidades. E isso vai mostrar que o mundo ele não é um lugar simples de se morar, não é um lugar simples de se viver, que a felicidade é muito difícil encontrar. O jovem fala também sobre um vazio existencial moderno. Ele fala que antigamente as pessoas elas encontravam sentido e direção na religião, que dava as respostas prontas para elas. Só que hoje existe uma certa perda da fé e da crença em uma verdade absoluta. Com isso as pessoas vivem sem rumo, com ansiedade e com muitos outros problemas que acabam surgindo ao longo de sua vida. E o jovem falou muitas outras coisas ainda ao filósofo, mas tudo nesse sentido, de mostrar para o filósofo nas coisas ruins que acontecem no mundo e mostrar para ele que o mundo não é um lugar simples, que o mundo não é um lugar fácil de encontrar a felicidade e de certa forma até impossível de encontrar a felicidade. Então depois que o jovem ele faz todo esse levantamento que fala todas essas coisas para o filósofo, o jovem faz uma pergunta crucial para o filósofo. Com tudo isso que eu falei, você ainda acredita que o mundo ele é um lugar simples? E o filósofo responde para ele sim, que acredita que o mundo é um lugar simples. E isso, de certa forma, deixa o jovem um pouco chateado. Como assim? Eu falei tudo para você as coisas ruins que acontecem na vida, como você vem dizer para mim que o mundo é um lugar simples? E aí o filósofo ele vai dar as opiniões dele. E aqui também eu vou fazer um resumo das principais falas do filósofo nessa introdução do livro. Então, primeiramente, para enfatizar mais ainda a sua resposta, o filósofo
filósofo, ele diz que o mundo, ele é sim um lugar simples, mas ele não é fácil. O filósofo fala que o que torna complicado é a forma como às vezes as pessoas enxergam o mundo. No caso, como ele, né, o jovem, enxerga o mundo. Depois disso, o filósofo vai falar para o jovem que as pessoas elas podem mudar a qualquer momento. Ele acredita que qualquer pessoa tem essa capacidade de mudança. E isso vai independente da idade, independente da história que ela carregou, independente de onde mora, da região, independente de qualquer fator. A pessoa ela pode mudar. Ele fala que essa mudança ela acontece no presente, quando a gente decide olhar de um outro modo, não é no passado e nem no futuro. O jovem ele duvida disso, só que o filósofo ele insiste. Mudar é possível, depende da decisão e não da condição. Outro ponto que o filósofo diz é que a infelicidade ela vem das crenças que nós escolhemos sustentar. E aí, segundo filósofos, as pessoas elas criam narrativas pessoais para poder justificar o seu sofrimento. Por exemplo, as pessoas dizem: eu sou assim por causa do meu passado. A vida ela é difícil, o mundo ele é um lugar injusto. E essas narrativas elas servem como muletas emocionais que vão impedir o crescimento e o desenvolvimento da pessoa e de certa forma impedir a mudança dela. E a partir disso ele convida o jovem e até a gente o leitor a questionar o próprio modo de pensar. Um outro ponto que o filósofo traz, ele diz para o jovem que a felicidade ela é uma escolha individual. E ele defende que a felicidade está ao alcance de todas as pessoas, só que exigem coragem para parar de culpar o mundo, culpar as outras pessoas e culpar o próprio passado. Aí ele fala que a verdadeira liberdade, né, ocorre quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos atos e escolhas que nós fazemos na vida. Só que o jovem ele não fica satisfeito, né, com essas respostas iniciais que o filósofo ele deu. Então eles marcam para poder se encontrar na casa do filósofo, poder conversar com mais detalhes, né, sobre esses assuntos e outros que também vão surgir. Mas aqui eu queria trazer essa primeira reflexão dessa introdução. E eu queria perguntar para você, qual dessas visões, qual desses pensamentos fazem mais sentido? A do jovem que vê o mundo um lugar cheio de indecisões, de responsabilidades, de complexidades? Ou a do filósofo, que acredita que a vida ela é simples e que somos nós que tornamos complicada pela forma como nós enxergamos, como nós reagimos ao que vemos. E aí eu quero que você me conte aqui nos comentários, né? Qual dessas visões você acredita mais? Qual delas fazem mais sentido para você? E pode também ser uma visão diferente, pode compartilhar aqui o que você acredita. Dando a minha opinião, eu entendo isso que o jovem ele falou, porque as coisas ruins que acontecem, elas chamam mais a nossa atenção do que as coisas boas. Quando a gente liga a TV, por exemplo, o que a gente mais vê são notícias ruins, notícias de assassinato, notícias de guerra, de fome, de miséria. Então, tudo isso são notícias ruins que invadem a nossa mente, acaba fazendo com que a gente pense que o mundo só existe coisas ruins, que o mundo como o jovem fala, realmente é complicado de se viver. Provavelmente a gente, quando vai para o trabalho, vai para a escola, também vê situações desse tipo. Então só alimenta ainda mais a nossa mente essa questão ruim que o mundo oferece. Porque tem essas coisas sim, a gente não pode negar. Então eu acredito que seja até natural a gente pensar como um jovem, ele falou nessa introdução, que o mundo realmente é um lugar complicado, que é difícil viver, que é difícil a gente conseguir o que quer, inclusive mudança, inclusive a felicidade que o jovem fala. Mas eu acredito mais nessa visão do filósofo, que o mundo pode sim ser um lugar simples, como o filósofo ele fala. E lógico que, reforçando o que o filósofo fala, simples ele pode ser, mas não é fácil. Mas se a gente se concentrar só nos problemas, se a gente se concentrar só nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, a nossa tendência com certeza vai ser viver em desespero, viver com medo, e isso pode reforçar o nosso pensamento, que o mundo ele é um lugar terrível para viver, e às vezes parece que isso não vai mudar. E parece ainda que com o tempo vai piorando cada vez mais a situação. E eu acredito que se a gente ficar focando nessa questão dos problemas, das dificuldades, se a gente ficar pensando só nisso, com certeza é isso que vai acontecer ao nosso redor e é isso que vai continuar acontecendo.
Agora, se em vez de a gente ficar focando no problema ou nos problemas, a gente começar a pensar nas soluções, e sempre vai ter uma solução para um problema, sempre vai existir. E quando a gente começa a se concentrar nessas soluções, a gente vai ver a nossa visão mudando, a gente vai ver como as coisas vão começar a se tornar diferentes ao nosso redor e na nossa vida. E eu acredito que é exatamente isso que o filósofo ele quer passar para o jovem nessa introdução, que se a gente ficar se concentrando no problema, em vez de procurar uma solução para ele, o que a gente vai ficar é em desespero, o que a gente vai ficar é sem esperança de uma vida melhor, sem esperança de encontrar a felicidade, porque a gente está se concentrando só nos problemas. E eu, como falei, dá para se entender porque é só o que a gente vê ao nosso redor, mas a gente tem que olhar além disso. Nós temos que procurar exercitar nossa mente para poder encontrar as soluções das dificuldades que nós enfrentamos. E ao longo do livro, né, a gente vai poder ver, né, o filósofo dando outras dicas a mais, né, para o jovem, para ele poder ter essa mente, saber que ele pode mudar, saber que ele pode fazer a diferença, saber que ele pode encontrar essa felicidade que ele tanto almeja e essa mudança que ele acredita que seja impossível de acontecer com o ser humano. E se você ficou aqui até o final do vídeo, eu queria te agradecer imensamente por compartilhar esse seu tempo aqui comigo. Reforço o convite, né, para que você possa se inscrever aqui no canal, possa deixar seu like, né, compartilha com os amigos, né, que gostam desse tipo de conteúdo, e comenta aqui embaixo, né, o que você achou, qual ponto desse vídeo chamou a atenção, né, o que você tem a concordar, o que você tem a discordar. O importante é que você possa comentar algo e que com certeza a gente vai poder, não só eu, mas quem puder assistir e ver o seu comentário vai poder estar tendo aprendizado também. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui ao final e até o próximo vídeo.